Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Estamos voltando, né, de um feriadão, que foi o feriadão de carnaval. É um carnaval totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Mesmo para quem não brinca, mesmo para quem não gosta, a gente sabe que o carnaval para tudo, né? É, então, esse ano, tivemos um carnaval atípico, um carnaval totalmente diferente do que a gente está acostumado, certo? Sem aglomeração, sem a folia, já para evitar mais contágio com o vírus, que ainda está aí aperreando muita gente, né? Então, precisamos nos cuidar e muito ainda, tá? Sempre lavando as mãos, mantendo o distanciamento, não permanecendo e nem fazendo aglomerações e o uso do álcool gel constantemente, tá? O álcool gel, o álcool 70, constantemente. Saiu, tocou em alguma coisa, um balcão de padaria, algum produto no supermercado, higienize as mãos, certo? Antes de chegar em casa, da mesma forma. Chegou com as mercadorias, com os produtos que você comprou, higienize as sacolas e os produtos também, antes de guardar, certo? Todo cuidado é necessário para que a gente saia dessa, com saúde, não é? E com vida, se Deus quiser. Trago para vocês hoje nossa aula de geografia, quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Estamos aqui, teremos aula hoje, quinta, e amanhã, sexta, certo? Aí vem mais um final de semana, vem o nosso sábado e domingo. Quando for na segunda-feira, dia 22, estaremos iniciando o uso do livro, certo? Então, na segunda-feira, iniciaremos o uso do nosso livro didático. Sei que muita gente está aí ansioso por esse dia, né, para começar a usar os livros. Então, fica ligadinho que segunda-feira estaremos iniciando. Hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, vamos iniciar a nossa aula de geografia pela correção da aula de geografia de quinta-feira passada, certo? A atividade do dia 11 de fevereiro, onde falamos sobre clima, tempo, estações do ano, falamos sobre a diferença de clima e tempo, falamos sobre os movimentos que a Terra faz em torno de si mesma, que é a rotação, em torno do Sol, que é translação. Falamos sobre as estações do ano, não é? Que acontecem justamente graças a esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, não é? Esse movimento de translação que dura 365 dias e 6 horas. Ao longo de 4 anos, junta-se essas 6 horas e acrescenta-se mais um dia ao ano, que são os anos bissexto, onde o mês de fevereiro tem 29 dias, certo? O movimento de rotação nos dá o dia e a noite. Já o de translação dura um ano, que é os 365 dias, ou 366, mais as estações do ano, certo? A primeira pergunta aí foi: qual o clima característico da sua região? Sabemos que vivemos na região nordeste do país. Então, o nosso clima, ele é tropical,
semiárido e equatorial úmido, certo? Aí na letra B, foi perguntado qual estação do ano é característica da sua cidade. Mesmo você morando no Recife, na cidade de Olinda ou na cidade do Paulista, a estação vai ser sempre entre o verão e o inverno. Vai estar sempre variando entre essas duas. O que é que acontece? Mesmo a gente tendo essas 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, na nossa região, o que predomina, as 2 estações que predominam é o verão e o inverno. A gente mal percebe as outras estações, porque mesmo estando na primavera, tem o mesmo calor do verão. Mesmo estando no outono, temos chuvas típicas do inverno. Então, por isso que tem essa mistura aí nas estações. Aí foi perguntado, quando chega essas estações, que tipo de roupa você utiliza? Geralmente a gente usa roupas leves e soltas, mesmo quando está chovendo. Por quê? Mesmo quando a chuva, né, que vem, a gente não consegue sentir tanto frio a ponto de usar casacos, jaquetas, luvas, toucas, cachecol, porque mesmo chovendo, a gente vê bastante isso, né? Chove, aí dá aquele calor enorme, aquele abafado, por conta dos ventos, tá? Foi solicitado também que no caderno de desenho você representasse a sua estação preferida. Então, se a sua estação preferida for o verão, aí você vai fazer o desenho lá com características do verão. Sol, poucas nuvens no céu ou quase nenhuma, praia, rio, banho de mar, caminhadas ao ar livre, dessa forma. Se sua estação preferida for o inverno, aí você vai fazer o seu desenho lá com chuva, você de capa, fazendo uso de sombrinhas, ou então você de galocha, né? Algum lugar com bastante água, lama, por causa da chuva. Se for a primavera, você vai representar lá no seu caderno com as características da primavera. Flores, você vai se desenhar no jardim, ou então desenhar um jardim enorme, bem colorido, com bastante flores. As árvores frutíferas brotando, né? Com bastante frutos. Se for o outono, desenha também ventos fortes, né? Que são as características do outono. A muda das árvores, as folhas caem para nascerem outras. Dessa forma. Essa daí é resposta pessoal. Então, fez, manda para mim para eu dar uma olhada, tá certo? Lá no nosso aplicativo. E hoje, como a gente falou na primeira aula sobre a rua, e a gente sabe que quando a gente fala em rua, lembra moradia, né? Lembra a nossa casa, né? Ah, minha rua, a rua que eu moro. Então, trouxe para vocês hoje esse assunto, moradia. Aí, vem dizendo assim, que todas as pessoas precisam de uma casa, de um lugar para morar. Inicialmente, para se proteger do frio, da chuva e de animais ferozes, as pessoas há muitos anos se abrigavam em grutas ou cavernas. Não era isso? Depois de muito tempo, eles aprenderam a construir casas. Aí começaram a construir casas de palha, casas de galhos de árvores e passaram a viver nessas casas. A princípio se morava em cavernas ou grutas, depois se aprendeu a construir casas utilizando materiais da natureza e passaram a viver nelas.
Atualmente, nos dias de hoje, a maioria das casas são construídas com tijolos, areia, cimento, pedras e outros materiais. Casas construídas com esses materiais são chamadas de casas de alvenaria. Então, quando perguntar a você o que é casa de alvenaria, você vai saber dizer que são casas construídas com cimento, tijolos, pedras. Deu para entender? Pronto. Quando falamos moradia, estamos falando da nossa casa, né? Do lar que vivemos, a casa em que vivemos, em que moramos. Existem muitos tipos de moradias. A gente sabe que existem casas grandes, casas pequenas, prédios de apartamentos, tem inúmeros aí, né? Casas de praia, casas de campo e outras. Os homens também inventaram diferentes modos de construir suas moradias. E para isso, usaram diversos materiais. Eles usam materiais como madeira, pedra, tijolo, gelo e etc. Então, moradia é aquele lugar que a gente utiliza para nos proteger de vento, chuva, sol e onde a gente convive com a nossa família. Não é isso? Antigamente, se viviam em grutas ou então cavernas. Aprenderam a construir casas utilizando madeiras, palhas da natureza e atualmente utilizamos outros materiais, ainda é utilizado palha, são utilizadas madeiras, porém foram acrescentando outros materiais e foram surgindo outros tipos de moradias. Então temos aí tipos de moradia. Casa de alvenaria, que a gente falou agora há pouco, os prédios, casa de pau a pique, oca, iglu, temos os castelos. Existem castelos, tia Shirley? Existem sim, existem castelos. Não existem aqui no Brasil mais príncipes e princesas, né? Temos na Inglaterra e em alguns locais na África também que são dessa forma, né? São vistos, existe a monarquia. E são tratados por reis, rainhas, príncipes e princesas. A gente vê ainda aí a Rainha Elizabeth, né? Temos o príncipe Charles, o William, a duquesa, né? A princesa. Então, ainda existe. Aqui no Brasil, temos alguns castelos construídos, porém não temos mais reis e rainhas vivendo neles. Certo? Então, vamos ver. Existem também, gente, casas, tipos de moradia construídas com papelão e lona, tá? Que são chamados de barracões ou barracos. Aí eu tentei procurar para vocês algumas imagens que fossem da nossa localidade, né? Que fosse da nossa região. Algumas eu consegui, outras não, tá? Aí eu trouxe para vocês aí os prédios de apartamentos em Bairro Novo, Olinda. Fica mais ou menos ali na proximidade do shopping, tá? Aí tem a área da praia e na imagem tem vários prédios. Então, nesses prédios, né, em cada edifício desse, existem vários apartamentos e várias pessoas vivendo dentro desse prédio em cada apartamento. Então, muita gente convivendo, né? No mesmo local. Geralmente, esses prédios são construídos com concreto, areia, cimento, né? Ferragens, esse tipo de material, para poder dar sustentabilidade a um apartamento em cima do outro, né? Para não desmoronar. Aí eu peguei também a imagem de algumas palafitas que ficam lá no próximo ao shopping Rio Mar, tá? Ali na Bacia do Pina.
Tem aí a imagem das casas, são palafitas porque são construídas em cima de madeiras e essas são fincadas dentro de algum rio, né, dentro do rio, e tem uma certa altura para que quando tenha a cheia no rio, quando esteja com a maré alta, não invada as casas. Acontece às vezes de invadir, tá? Tá aí a imagem, de certa forma é um risco, né, gente? Viver desse jeito, mas aí é uma questão de condições, né? Eu acredito que no outro lado dessa ponte seja o shopping, tá? Isso daí é Palafitas, do lado de um shopping de luxo, na Bacia do Pina, aqui no Recife. Aí, trago para vocês também Casa de Alvenaria em Olinda. Temos aí a imagem de 3 casas. Lembrando que essas casas de alvenaria são construídas com cimento, tijolos, né? Areia, pedras. Por isso que são chamadas de casa de alvenaria. Aí eu trago para vocês a imagem da casa de pau a pique, construída a partir de barro, né? Que é esse pau a pique, e algumas madeiras, alguns galhos de árvores. Essa foto aí é em Nova Jerusalém, aqui no estado de Pernambuco também. Temos a oca da tribo indígena na Amazônia. Tentei procurar alguma oca de alguma das tribos aqui do estado. Porém, nas pesquisas que eu fiz, as tribos, pelo menos as duas que eu olhei, uma em Buíque e outra em Pesqueira, elas não vivem mais em ocas, certo? Tem toda a característica indígena, fazem os rituais, porém as moradias hoje são de alvenaria, tá certo? Então, não, por isso que eu peguei essa imagem da Amazônia, porque eu não consegui achar daqui, em alguma tribo daqui do estado que vivesse ainda dessa forma. Ainda existem algumas tribos que na Amazônia que vivem isoladas e tem todo o costume ainda da época do descobrimento, certo? Não tem a proximidade com pessoas de outras raças, vivem lá só a comunidade indígena de acordo com aquela tribo, tá? Não há nem misturas entre tribos. A oca, né, construída de palhas e como aquela de pau a pique também com galhos de árvores. Aí eu trouxe para vocês casa de madeira. Essa casa é construída lá no Rio Grande do Sul. Porém, a gente acha achamos algumas casas nesse tipo de construção no sul e no sudeste do país, certo? Acho que Teresópolis ainda tem várias casas nesse estilo. E no sul do país da mesma forma, tá? Toda construída em madeira. Não tem alvenaria nessa construção, tá? Trago também para vocês a imagem do iglu. Não é que muita gente diz, é a casa do esquimó. Não, o esquimó, ele vive em casa de madeira para poder aquecer. E esses iglus, eles são utilizados pelos caçadores em época de caça muito longa, certo? Quando eles precisam caçar, não vão ficar relento, né? Por causa do frio. Então, eles constroem esses iglus para poder ficar no momento em que forem descansar da caça, certo? Eles passam muito tempo caçando para poder voltar, levar o alimento para casa e passar a maior parte do tempo ali na comunidade dos esquimós, tá certo? Aí só utilizam esses iglus nessas épocas de caça, quando essa caça é muito longa. Aí eu não coloquei a imagem do castelo, mas a gente tem aqui no Recife, antes de falar da atividade, tá?
Aqui no Recife, a gente tem o Castelo de Brenan, que serve de museu, né? Há muitos e muitos anos, é um museu. E quem tiver a oportunidade de visitar, toda a característica de um museu, de um castelo, está lá, certo? Como a gente teve, uma época em que o Brasil era monarquia, né? Teve a época de Dom João, Dom Pedro, Princesa Isabel. Então, como tivemos esse período de monarquia no nosso país, existem algumas cidades que têm castelos, certo? Mas aí, hoje em dia, eles já são utilizados para outras coisas. Tem o da Fiocruz, no Rio de Janeiro, que também era um castelo, onde Dom Pedro chegou a viver. Então, tudo tem uma certa história, né? Existem os castelos, porém, não temos mais reis e rainhas. Como atividade, para reforçar esse assunto sobre moradia, eu vou deixar para vocês essa atividade no caderno de geografia, tá certo? Vai ser uma atividade de classe até o 3. O 4 é que vocês vão poder fazer em casa. Aí, o que é que acontece? Eu fiz 3 perguntas aí, são 3 atividades e o outro é uma pesquisa. Aí o número 1 diz assim: qual o tipo de moradia em que você vive? Aí temos vários tipos de moradias aí. Então você dá uma olhada, certo? Se você teve dúvida, e responde. Qual o tipo de moradia em que você vive? Se você mora em prédios de apartamento, você coloca prédios de apartamento. Se você mora em casa de alvenaria, casa de alvenaria. Se mora em palafitas, palafitas. Se mora em casa de pau a pique, casa de pau a pique. Dessa forma, tá certo? Bem simples. E quais os tipos de moradia que você conhece, porque você já viu, já visitou. Então, escreve aí quais os tipos de moradia que você conhece. No 3, você vai escolher um cômodo da sua casa. Pode ser aquele cômodo que você mais gosta na sua casa. Você vai desenhar tudo que tem nele, tudo, dá um colorido, tudo isso no caderno de geografia, tá, gente? E manda para mim, tá? Não esquece de mandar para mim essa atividade. Na atividade 4, eu estou pedindo para que vocês pesquisem o poema de Vinícius de Moraes chamado A Casa. Vocês vão fazer a leitura desse poema e vão fazer a cópia no caderno, certo? Pesquisa lá A Casa, de Vinícius de Moraes. Vai aparecer lá o poema e você vai copiar, beleza? Então, tudo certinho. Finalizando nossa aula de hoje de Geografia, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, falando sobre moradias, tipos de materiais. E com essa atividade, finalizo nossa aula com vocês. Um cheiro para cada um e até a nossa próxima aula.